Agora nós vamos lançar um olhar em direção ao agrotecnológico do futuro, uma conversa que envolve avanços, pesquisa e inovação. Então, tenho o grande prazer de chamar para subir ao palco para moderar essa mesa redonda o sócio-diretor do The Yield Lab Latam, Kieran Gartland. Teremos também a participação, completando esse grupo qualificado, CEO da Trave, Fabrício Pezendi, o gerente de relações com desenvolvedores da América Latina, da NVIDIA, Jomar Silva, e também o cofundador da SET, Rafael Coelho. Sejam todos muito bem-vindos para encaminhar, então, essa conversa sobre tecnologia. Tenho o grande prazer de passar a palavra ao nosso moderador, Kieran Gartland. Bom painel. Muito obrigado, bom dia a todos e bem-vindos. Estão me escutando bem? Ótimo, ótimo. Bom, meu nome é Kieran, sou irlandês, mas eu moro aqui no Brasil já faz quase 30 anos. Veio de uma fazenda pequena na Irlanda, de gado de leite, mas hoje está completamente transformado pela tecnologia, né? Então, usam robôs para fazer ordenha, uma coisa futurística mesmo, e as pessoas às vezes perguntam, lá na Europa eles estão na frente, aqui no Brasil vai chegar nesse ponto também, daqui no futuro. Eu falo que o futuro é muito difícil prever, né? Porque eu venho do mercado de futuro e você tem muitas variáveis, muitos drivers, incentivos, que cada mercado é muito diferente, né? Não pode comparar um mercado só porque é agro, que vai ser uma evolução igual a outro mercado, principalmente lá fora, que aqui é uma agricultura tropical. Então, acho que essa discussão, né, vai ser bem interessante, porque qual vai ser o futuro do agro no Brasil especificamente, e a gente vê que os drivers aqui são um pouco diferentes do que lá na Europa, onde aqui tem muito mão de obra, tem muito espaço, recursos naturais, e falta muitas vezes capital, né? Não é por acaso que a gente tem aqui 2 startups de agri-fintech, né, que foca nessa área de crédito, porque realmente o produtor aqui sofre, ele tem muita oportunidade, mas ele tem pouco acesso a capital acessível, né, de forma rápida que ele precisa. E a gente precisa também de tecnologia que vai acelerar, né, porque o agro também ele tem um desafio, né, de demora, logística, de sazonalidade. Então, a gente tem um craque aqui para falar sobre as tecnologias que vão acelerar e facilitar um pouco os startups dentro da cadeia agrícola, porque o desafio é muito grande, né, de você acelerar um negócio dentro do agro e para seja uma coisa rentável para atrair investimento de venture capital. Então, vou começar com cada um se apresentando, né? Rafa, começa com você. Fala um pouco sobre você e sobre o que você está fazendo e seu startup. Legal, obrigado, Kieran. Um prazer estar aqui, gente. Bom, sou o Rafael Coelho, sou cofundador da SET. A SET é uma fusão da Adiagro, é uma empresa que historicamente faz análise de dados agrícolas, com a Bart Digital, que é uma empresa especializada em formalização de garantias. Bem recente, inclusive. Falando assim rapidamente de mim, eu sou, assim como o Kieran, eu também sou filho de produtores rurais, cresci na fazenda, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tive muitos anos trabalhando mais perto da fazenda com meus pais. Sou administrador de empresas aqui e trabalhei bastante tempo no mercado de commodities também. Eu fui trader de café há alguns anos, depois trabalhei com fundo de investimento de venture capital, depois fundei uma primeira startup de tecnologia financeira que chama Monkey Exchange, e aí depois começamos o projeto que deu origem ao que é a SET hoje. A SET nasceu justamente para criar mais essa infraestrutura de dados e permitir que o mercado financeiro, o mercado financiador, pudesse ter uma tecnologia mais inteligente e conseguir entender o produtor de uma forma mais especificada. Então, hoje o mercado sempre trabalhou bastante focado em gerar dados bastante macro-regionalizados, né? Então, acaba que o mercado usa dados de um IBGE da vida, por exemplo, um IMEA, e a gente usa imagem de satélite com machine learning
para identificar as safras agrícolas, dizer o que o produtor está plantando, quanto está plantando, quando plantou, até o ponto da gente conseguir definir dar uma noção de risco para esse produtor, fazendo o monitoramento das áreas dele também depois do crédito sendo liberado, e toda a parte de formalização de garantias. Então, desde a formalização da emissão da CPR, registro da CPR, análise de background check, tudo isso a gente faz dentro de casa hoje. Então, a gente basicamente tem uma plataforma full service que consegue entregar toda a esteira para qualquer financiador do agro. Ótimo. Jomar? Bom, obrigado pela oportunidade. Acho que eu sou o nerd aqui do palco, né? Eu sou engenheiro eletrônico, trabalho com comunidades de desenvolvimento de software já há mais de 20 anos. E sou responsável por todo o engajamento com o ecossistema de software da NVIDIA aqui na América Latina. A gente já tem mais de 750 startups aqui, que a NVIDIA tem relação muito próxima, todas elas usando inteligência artificial e diversas que trabalham com soluções para o agro. Na América Latina, no mundo já são mais de 18 mil startups que estão dentro desse ecossistema da NVIDIA. Uma startup que passou por esse ecossistema aí que vocês devem conhecer é a OpenAI, que todo mundo conhece hoje por conta do ChatGPT. Então, o que a NVIDIA faz é desenvolver a tecnologia que vai permitir startups, empreendedores a, de fato, usar a aceleração e trazer a inteligência artificial para o dia a dia das empresas e do agro. Legal. O Fabrício? Bom dia a todos. Eu sou Fabrício Pezente, eu sou cofundador da Thrive. De background, né, eu sou engenheiro também, né, eu sou engenheiro mecatrônico, mas como acho que 99% dos engenheiros do Brasil acabam sendo absorvidos pela Faria Lima muito cedo. E eu fui trabalhar no mercado financeiro, né, lá no começo dos anos 2000. Ali eu passei por algumas áreas que acabaram dando origem ao que hoje é a Thrive, né, e a base do que a gente pensou na empresa lá atrás. Eu fui primeiro da área de modelagem quantitativa, né, a área onde você efetivamente ali faz conta das operações financeiras, você, né, desenvolve operações financeiras e coloca para poder ser operadas. Na sequência eu fui operador também de derivativo de câmbio e juros, época, vamos dizer, bem animada da minha vida, né, porque ser operador é uma coisa bem interessante, o Kiran também passou isso bem de perto. E na sequência aí sim eu fui para a área de crédito, né, uma área que a gente chamava de estruturação financeira, e nessa área de estruturação financeira que eu comecei realmente a conectar o problema que vivia o agro e como que tecnologia poderia ajudar com isso. Ali em meados de 2017 eu decidi largar tudo para cima, fui estudar, fui morar em Boston, fui para o MIT fazer um curso lá que ele era um MBA, mas muito focado no desenvolvimento de tecnologia. E foi ali que eu, junto com a minha cofundadora, que por acaso é minha esposa, mas que veio do mercado agro, né, ela vem de trading, aliás, trabalhou na mesma empresa que o Rafa também. A gente ali conectou as pontas entre os problemas do mercado financeiro, os problemas do mercado agro e como que a gente achava que tecnologia, em particular, análise de dados para poder explicar o risco do setor, destrinchar os riscos do setor, diversificar os riscos do setor, como que isso poderia ser aplicado para poder trazer mais capital, para poder efetivamente ajudar o setor agrícola nesse sentido. Então, assim, a Thrive hoje, ela é eu gosto de definir muito a Thrive como uma tech-fin, né, principalmente porque a gente não é uma empresa de financiamento, a gente não dá crédito, a gente ajuda os credores e os tomadores de recursos e a gente intermedia esse meio do caminho principalmente com inteligência de análise de risco. Para poder completar o ciclo aqui, uma coisa que era essencial na nossa tese, que eu vou detalhar mais daqui a pouco nos próximos tópicos, a gente sempre achou também que seria muito interessante conectar o momento do crédito com o momento do financiamento. Então, nisso daí que a gente está num momento agora bem especial, onde a gente conseguiu entrar nos tomadores de crédito e agora conectando esses tomadores de crédito com os financiadores através de uma espécie de marketplace de crédito. Mas é o momento nosso agora. Muito bom. Bom, eu queria fazer um comentário sobre o mercado de crédito, né, acesso à inclusão financeira para o produtor. Eu vejo como uma entrada, um ponto natural de início de relacionamento com o produtor. Se você vê lá fora, felizmente e infelizmente, eles não têm problema de acesso ao crédito, então eles estão tentando vender tecnologia para o produtor no escuro. Então, esse não é fácil. E aqui, a gente tem esse grande problema que é falta de inclusão financeira para muitos produtores
E o lado positivo disso, uma vez que você faz essa inclusão financeira, você tem visibilidade sobre o que o produtor precisa em termos de tecnologia, o que ele pode realmente comprar, ou o que ele tem capacidade financeira para investir. Então, acho que por isso a gente vê esse modelo no Brasil, na América Latina em geral, como um modelo mais natural de progressão, né? Você começa com crédito e depois, em cima do crédito, você começa a filtrar e gerar leads para mais tecnologia, para mais sofisticação, dependendo da necessidade do produtor. Então, Rafa, eu quero que você entre nesse processo. Como foi para vocês esse realização, né, que você está gerando uma ligação com o produtor, com a bolsa dele, isso te dá muita visibilidade e muito potencial para aumentar esse valor em cima disso. Legal, Kieran. É um ótimo ponto, porque se você pensar na cadeia do agro como um todo, no pré-plantio até o pós-colheita, né, basicamente no pré-plantio, o passo 1 do produtor é justamente a questão do crédito, né? Então, a gente trabalha diretamente nesse ponto. Também, assim como o Fabrício comentou, a gente não faz crédito, a gente não é uma empresa de crédito, a gente é uma empresa de tecnologia para o crédito, mas não uma empresa que dá o crédito especificamente. A gente acaba recebendo dado pra caramba do produtor rural. Então, isso permite, né, eu acho que a gente vai discutir bastante isso aqui durante o nosso tempo, mas, de longe, acho que o maior desafio do mercado são os dados. E o fato de você começar a ter dado do produtor a D0, né, no começo da safra dele, permite que você possa ter uma capacidade de entregar valor para ele cada vez maior. Então, imagina o que a gente, a partir do momento que a gente está dentro da próxima fazenda, de alguma forma, a gente conseguir entender como é que está sendo a produção agrícola dele, a produtividade agrícola dele, como é que está sendo o atraso de plantio, o que ele está fazendo de aplicação diferente do que ele plantou no ano passado, por exemplo. Imagina isso tudo sendo colocado numa base de dados para que a gente possa fazer análises ainda mais robustas e melhores. Então, o que a gente faz hoje exatamente isso. A gente coleta dados proprietários, a gente gera dados proprietários através de imagens de satélite, mas a gente coleta dados de campo também, à medida que a gente tem parceiros para fazer isso. Então, a gente não faz isso diretamente, claro, mas a gente permite que o banco possa colocar, inclusive, os dados do próprio produtor. Então, a gente fala que o produtor está com uma produtividade de 55 sacos por hectare, o produtor fala para a gente que produziu 60, e coloca os dados da máquina dentro do sistema, a gente confirma que aquilo produziu 60, né? Com os dados da máquina, obviamente, não só ele falando, né? Então, acho que, para a gente, o fato da gente estar desde o começo da linha 1 do financiamento permite que a gente possa ter uma relação muito melhor com o produtor. E aí sim a gente consegue ter um ganho muito maior para a capacidade de modelagem, por exemplo. E aí sim, para o momento 2, para outro tipo, para um seguro, por exemplo, para outras coisas que a gente pode começar a entregar para o produtor sem na necessidade de novos dados ali. Bom, desde que a gente está falando de dados, Gilmar, eu queria explorar um pouco a tema de dados para agricultor, né? Porque primeiro a gente tem o desafio de muitos produtores estão dentro de uma caixa preta, né? A gente não tem visibilidade sobre o que eles estão fazendo, eles não geram muitos dados ou geram dados, mas são mais difíceis de acesso. E do outro lado, a agricultura tem muitas variáveis, né? Se você pensa no clima, o preço de mercado, solo, tudo isso são variáveis que são muito complexos. Como que vocês enxergam esse como desafio, oportunidade? Como que está o agro comparado com os outros setores nesse aspecto? No geral, na indústria, em torno de 60% a 70% do dado corporativo nunca foi tocado. Então, ele está lá armazenado, ele está jogado em algum lugar, mas nunca ninguém usou esse dado para tirar insight ou fazer qualquer coisa. No agro, a situação é parecida, se não for um pouco mais complexa, por conta dos silos, né, que existem de informação. E o importante de notar é que informação é algo que tem validade no tempo. Então, você tirar o insight certo da informação que você tem no tempo adequado para a ação é fundamental. E é aí que o uso tanto de computação acelerada quanto de inteligência artificial faz toda a diferença. Então, a gente estava até comentando antes aqui de projeto de mapeamento de fazenda, leva 45 dias. Não faz sentido mais isso, né? Então, a capacidade de processamento que você precisa ter para processar um volume muito grande de informação num espaço muito curto de tempo é exatamente o foco do que a NVIDIA faz. Nossas tecnologias de hardware e de software são exatamente para isso. Nós não temos soluções para nenhuma vertical específica, mas a gente tem
sempre os componentes para as startups e para os ASVs desenvolverem essas soluções com base nos problemas reais. E inteligência artificial não é mais ciência de foguete, não é mais algo experimental que só PhD e pós-doutorando pode utilizar. Ela já está no dia a dia de muita gente. E para o usuário final, com o advento de tecnologias de IA generativa, como é o caso do ChatGPT, a utilização dessas informações vai passar a ser muito mais interessante, porque posso continuar vendo dashboard, posso continuar vendo uma série de alertas, mas eu também vou poder conversar com os dados. E conversar com os dados em linguagem natural, a gente já está vendo essa aplicação em diversas outras áreas, né? Muda completamente a forma com a qual você interage com a informação e principalmente a forma através da qual você consegue descobrir a informação que você quer. Não tem aquele ciclo mais de definir o que você quer, alguém implementar um dashboard, daí faz um gráfico, daí uma pessoa analisa o gráfico e te dá a informação. Você consegue, de fato, conversar com os sistemas. Muito bom. O Fabrício, a gente falou sobre o crédito e como um driver, né, de tecnologia no campo, mas do outro lado, o consumidor agora tem um driver que é o parte de sustentabilidade, né, preocupação com o meio ambiente, e a gente vê que esse está cada vez mais importante dentro da cadeia agrícola, né, de gerar rastreabilidade, gerar visibilidade sobre o processo de produção. Mas para isso também tem que ter incentivos para o produtor. Então, através do crédito, a gente viu que vocês foram um dos primeiros dentro desse espaço de green bonds. Você pode explicar qual hoje, se tem mecanismos, né, para o produtor conseguir monetizar esse serviço ambiental que ele está prestando, ou é um pouco difícil ainda, esse mercado precisa mais tempo para ficar mais maduro? O mercado financeiro ele não tem milagre, né? É preciso que você trave os dois lados, né? Você não vai ter o produtor investindo em sustentabilidade se não tiver ninguém efetivamente empurrando ele do outro lado, e você não vai ter ninguém pagando por sustentabilidade pelo lado do mercado financiador se não tiver algum contra-incentivo também pelo lado deles. Nesse sentido, onde que a gente acabou entrando e onde que a gente achou vamos dizer, um caminho onde as duas mãos finalmente se apertaram. É efetivamente trazer investidores que têm como contrapartida de financiar produtores com boas práticas ambientais, eles têm a contrapartida do lado deles, por exemplo, de uma geração de crédito de carbono ou de algum tipo de pedido específico de governança que foi feito. Você precisa entregar uma pegada limpa até 2030, você precisa entregar alguma coisa que efetivamente, pelo lado dos investidores dele também, aquilo ali é necessário. Então, como é que a gente amarrou essas pontas? A gente trouxe o famoso capital catalítico, né, que é aquele que você coloca para poder empurrar alguma coisa para acontecer. Não vai ser o capital que vai manter aquilo, mas é o capital que vai começar alguma coisa e aí, a partir dali, você consegue andar. Você sai do atrito estático ali, né? Você sai da inércia. A gente trouxe esse capital para poder financiar a parte mais arriscada do financiamento para esses produtores. E, em cima desse capital catalítico, a gente colocou o capital de mercado normal. A composição disso gera algo que, para o produtor, é mais barato, e, consequentemente, você consegue pedir para o produtor que ele consiga investir nessa parte socioambiental para que ele consiga receber aquele dinheiro. Então, assim, muitas pontas e muitos pratinhos para serem amarrados, ao mesmo tempo, uma complexidade regulatória importante. Essa operação que você mencionou, Kiran, foi a primeira operação foi o primeiro CRA emitido em dólares, com um lastro em dólares no Brasil, ou seja, a gente financiou o produtor em dólar, a gente securitizou em dólar e a gente emitiu esse CRA lá fora em dólar na Bolsa de Viena. E foi direto para o produtor. A gente teve CRAs em dólares no Brasil antes, mas que foram para corporações, né, para as grandes empresas. Outra coisa super interessante dessa operação também é que, para ele receber esse dinheiro, ele precisa ter um excesso de reserva, em relação à regulação brasileira. Então, assim, o cara já tem ele já está dentro da regulação, você pede que ele faça mais para que ele consiga receber esse dinheiro. Não é qualquer um que tem essa condição de ter excesso de reserva legal. Por outro lado, esse investidor catalítico lá de fora é um cara que ele consegue
vamos dizer, compensar esse capital barato que ele está dando com algum contra-incentivo que ele recebe do outro lado. Não é algo que a gente vai fazer bilhão de dólares em cima disso, mas a partir do momento que a gente começou a colocar ali, colocou 10, depois colocou 50 de dólar, vai virar 150 esse ano, você já começa a ver investidores vindo e aí comprime de novo o custo e você consegue dar um incentivo para o produtor para isso continuar. Assim, não tem milagre, você não consegue voltar, você não consegue ir para o investidor e falar, pô, me dá dinheiro mais barato aí para poder incentivar uma agricultura mais sustentável, e você também não consegue ir para o produtor e falar, pô, né, adota a prática aí, por favor, porque isso vai ser importante para o planeta. Ele entende que é importante para o planeta, mas ele tem competição, né? Ele tem uma entrega financeira que ele precisa fazer dentro de casa, porque senão ele mesmo pode morrer. É difícil, mas tem caminho, sim. Eu vejo isso como uma evolução normal, quando o mercado fica mais maduro, né? Hoje é mais necessidade, né? Você tem que focar no básico, que é a inclusão financeira, e depois você vai evoluindo isso, validando modelos e chegando no topo, que é pagamentos para serviços ambientais, uma vez que você tem modelo e tem credibilidade, né? Visibilidade, porque você tem que confirmar de uma forma eficiente que aquilo lá está sendo praticado na verdade. Então, e tem um último ponto nisso, que é super relevante. No fim das contas, quem manda na cadeia é o consumidor, né? Eu acho que esse é o ponto que pouca gente fala, assim, que a gente coloca muito nas costas do meio da cadeia, né, do financiador, do produtor, mas se o consumidor final exige um produto na mesa dele, com toda a informação sobre como que aquilo foi feito, e a partir daí, sim, você começa a descer, né? Você faz downstream para que isso consiga acontecer também, é aí que a mudança efetiva acontece. Esse ponto, posso complementar o que o Fabrício falou? É interessante porque, pensando no consumidor final, a gente está passando exatamente por isso agora, né? Se você pegar o caso do EUDR, por exemplo, que a partir do final desse ano você não vai conseguir exportar boa parte dos produtos agrícolas brasileiros para a Europa se você não tiver uma garantia de que aquilo não veio de áreas de exportação. Então, acho que o Fabrício colocou um ponto interessante, que o produtor espera o incentivo para ele tomar decisões mais sustentáveis. Mas, ao mesmo tempo, existe outro lado, né? Que é o lado de, se ele não tomar também, ele pode sofrer embargos ou restrições, na verdade, que acabam obrigando ele a fazer. Então, virou um filtro, né, hoje, né? O prêmio, nesse caso, é o acesso ao mercado. Se ele não faz, ele não acessa o mercado, então aí ele não vende o produto. Gilmar, eu queria voltar num ponto que você mencionou uma das perguntas que ia fazer é sobre a parte de como que a gente prepara o produtor para o uso dessa tecnologia, mas você tocou num ponto que é talvez o contrário, como que a gente preparar a tecnologia para falar com o produtor, né, que eu acho que é mais fácil. Então, fala um pouco sobre isso dentro do agro, a gente está longe disso, de o produtor ter uma experiência onde ele consegue falar com tecnologia através do celular. E hoje, eu não sei a percentagem, mas no Brasil, qual a percentagem de produtores que tem esse smartphone, né? O que ele precisa, né, em termos de hardware, né, para fazer isso? Olha, a acessibilidade desse tipo de tecnologia está crescendo muito rápido. Uma das startups que eu conversei na semana passada, eles conseguiram montar um sistema que faz apoio à gestão de plantas industriais. Depois saiu um sistema de chat por computador para conversar com o sistema de operação. E isso agora usa IA de novo para fazer síntese de voz e reconhecimento de fala. Então, basicamente, o operador está circulando no meio da fábrica, ele vê lá uma luz acesa, ele não tem certeza do que é aquilo, ele fala por um canal de rádio, a pergunta que ele fez vai ser traduzida para texto, entra numa série de IAs que vão buscar a informação que ele precisa e alertar as pessoas que precisam ser alertadas do que está acontecendo e dar a resposta para ele. Então, não é mais ficção científica, isso já está acontecendo, é uma startup brasileira que está fazendo isso no Brasil. Então, esse tipo de acessibilidade deve chegar a todas as outras áreas, né? E aí fica interessante, porque você não precisa ter necessariamente smartphone, você pode usar um rádio, você pode usar qualquer outra forma de comunicação, né? O importante é a tecnologia que a gente tem para que isso seja implementado, ela já existe e já está sendo usada, né? Então, às vezes parece ficção científica o que eu estou falando aqui, mas não é, já é realidade, né? O mesmo para o assunto de gêmeos digitais, que é a ideia de você ter no mundo virtual algo que você ou vai construir no mundo físico ou você tem no mundo físico,
para que no mundo virtual você possa fazer uma série de coisas que ia dar muito trabalho no mundo físico, por exemplo, treinar um pedaço de inteligência artificial dentro disso. Bom, eu acho que essa parte o mais animadora, né, de tecnologias que eu vejo, esse que pode transformar o desafio dentro do agritech, né, que era sempre muito sazonalidade, logística, de você ter uma janela curta, né, para testar coisas, para oferecer isso para o produtor, que hoje, com esse novo tecnologia mais rápido e mais barato, né, fazer tudo isso de uma forma muito mais ágil, né? A gente fez nossa primeira tese lá nos Estados Unidos era focada muito em biotecnologia lá em St. Louis. Só que lá eles têm muito apoio do governo, tem muito bolsa, no parte de desenvolvimento que pode demorar, né, 10 anos, 10, 15 anos. Aí você tem como venture capital um fundo de 10 anos, então você tem que investir e ter um retorno dentro desse prazo. Então era um desafio grande na América Latina, onde não tinha esse apoio para a parte de P&D. E hoje a gente vê nosso primeiro investimento em biotech foi alguns meses atrás no Symbiomics, que é uma plataforma de uso de inteligência artificial para acelerar esse parte de P&D, né, de uma forma quase virtual, e também eles licenciam essa tecnologia para grandes empresas. Eles não entram na parte de logística, né, de canal de distribuição, de produção, de venda. Então, acho que esses modelos só é viável agora por causa de tecnologia que acelera todo esse processo, deixa o modelo de negócios mais viável, né? Exato. Para a área de biologia especificamente, biologia, fármaco e química em geral, a inteligência artificial está sendo disruptiva. A IA ajudou a gente a desenvolver a primeira vacina da Covid, porque ela conseguiu reduzir o tempo necessário para você desenhar como tinha que ser a estrutura da proteína da vacina, né? A IA hoje reduz 3 anos e meio o tempo de produção do novo fármaco. E para a área biológica e DNA, tem avanços importantíssimos, né? E tem empresas que já exploram isso, né? A BioFi é uma startup brasileira que faz parte do Inception. Eles têm diversas soluções, como, por exemplo, defensivos biológicos, ou seja, você detecta uma determinada praga e você consegue gerar um fungo que vai matar só aquela praga, não vai afetar a natureza ao redor. Empresas que fazem pulverização seletiva. E no caso da BioFi, eles desenvolveram agora um dispositivo que é muito interessante, que você consegue fazer avaliação de sementes ou de produção de forma não destrutiva em questão de minutos. Então, quer saber quanto tem de proteína na soja, quanto tem de óleo na soja, você consegue fazer isso, você consegue saber o que tem dentro da cana-de-açúcar antes de sequer cortar um pedaço de cana do pé. Então, isso é interessante porque já é tecnologia acessível, é um dispositivo pequenininho que cabe na mão, e a gente estava batendo papo até antes, né? Ele faz uma análise que antes poderia levar semanas para ser feitas em laboratório, pouca gente especializada fazendo no Brasil. Então, a inteligência artificial ela está por trás de muita revolução na área de biologia, e isso vai ter um impacto gigantesco em sustentabilidade e eu acho que em produtividade no Brasil. E um detalhe importante, né? Vocês falaram sobre sustentabilidade. A necessidade de demanda computacional que a gente tem hoje, ela cresce de forma exponencial. Então, quando a gente lembra aí da famosa lei de Moore, né, que era o que ditava o ritmo de avanço da tecnologia, se a gente desenhar hoje num gráfico a velocidade de computação por causa da inteligência artificial versus a lei de Moore, ela vira quase uma reta. E o nosso grande desafio dentro da NVIDIA é não só aumentar de forma exponencial a capacidade computacional, mas ao mesmo tempo reduzir o consumo de energia. Então, vocês pegarem as últimas lançamentos ou gerações da NVIDIA, a gente tem coisa como aumento de 30, 40, 50 vezes de capacidade computacional, dependendo de geração para geração, e ao mesmo tempo reduzindo 25, 30, 40 o consumo de energia. Porque senão a gente vai precisar de um outro planeta Terra para deixar o computador ligado nesse, né? Gerar energia para deixar as máquinas aqui. Então, esse desafio de sustentabilidade, ele também existe na área de computação e é algo fundamental para a gente, né? Duplicar, triplicar, a gente vai precisar de 260 mil vezes computação para poder chegar na previsão do tempo com muita precisão. É essa a ordem de grandeza, né? E a gente não pode ter 260 mil vezes mais consumo de energia. E como você toca nesse ponto, também me lembro um caso nosso de um startup argentino, que é a Quilimo, e um dos grandes desafios deles era escalar aquele negócio para uma plataforma de uso de
água e energia nos produtores pequenos que têm sistema de irrigação. E um driver para eles era exatamente empresas de Big Tech, né? Amazon, Google, que está cada vez mais usando a água para nuvem, para inteligência artificial. Eles tinham uma necessidade de compensar isso de alguma forma, e o Kelimo conseguiu, através de tecnologia, conectar essa necessidade com a oportunidade que é o produtor usando tecnologia para reduzir seu próprio custo e aumentar a produtividade, porque, do outro lado, ele estava colocando água a mais sem saber, prejudicando a produtividade daquela safra. E hoje ele criou uma modelo única no mundo, né, que ele tem créditos de água, né, uma forma de compensar o uso de água para empresas de tecnologia, paga o produtor para usar tecnologia para diminuir o uso de água e energia, porque energia aquela lá é movida por diesel, né, muitas vezes o sistema de pivô. Então é um modelo fantástico, né, porque você tem alguém que quer pagar e outra pessoa que quer fazer o bem. Então quando você consegue isso, mas é essencial a tecnologia para validar, né, que aquilo lá é verdade, que está sendo feito. Rafa, vou perguntar, mudar um pouco o assunto, né? A gente está no Brasil faz 6 anos e a gente vê uma mudança importante dentro de uma outra parte do ecossistema que seja empreendedorismo, né? E tanto você, tanto o Fabrício, vocês têm um perfil que vem de mercado, né? Quando a gente chegou aqui, acho 6 anos atrás, o perfil do empreendedor dentro do agro era muito agronômico, muito acadêmico, né? Pessoa que tem PhD, doutorado, muito conhecimento sobre tecnologia, mas pouco conhecimento sobre o mercado. E a gente viu que esse modelo era muito difícil. No seu caso, né? Você veio do mercado, entrou na parte de empreendedorismo, e a gente vê esse modelo como muito mais escalável, né? Porque você já conhece o problema, conhece os key players, né? Você tem acesso ao mercado e, do outro lado, você só precisa buscar a solução, que não é a parte, muitas vezes, muito difícil. Conta um pouco sobre esse processo de você sair do mercado e entrar nesse mundo de empreendedorismo e como foi. Legal, Kieran. Concordando com o que você disse, se você pegar há 6 anos, eu brincava que a gente tinha um momento no mercado que boa parte dos empreendedores eram acadêmicos, que era exatamente o que você falou. Então, você vai ter exatamente isso, doutores, PhDs, desenvolvendo empresas que acabam sendo pessoas bastante... O famoso cientista, que não é uma pessoa de negócios, é a pessoa que fica bastante focada, desenvolve produtos incríveis, mas está bastante focado no produto e não na venda em si. Depois a gente entrou num hype de mercado, né? A gente começou a passar o mercado de agtech, entrou em uma hype, eu diria uns 4 anos mais ou menos. E aí a gente passou a ter muita agtech, onde eu via muito tech e pouco ag. Era gente que conhecia pra caramba de tecnologia, porque aí começaram a entrar os desenvolvedores, falaram, opa, tem um espaço muito grande no mercado aqui, mas não conhecia o agronegócio. E aí eu lembro que as maiores barreiras que a gente via era justamente um ponto que você citou antes, Kieran, que era o longo tempo para desenvolvimento de qualquer coisa dentro do agronegócio, né? Vai testar uma tecnologia, quanto tempo isso demora, né? 1 safra, 2 safras, né? 3 safras, se for um negócio biológico. E aí a gente agora, acho que aterrissou para um mundo que está mais dentro do mercado tradicional. Então, a gente conhece tecnologia, a gente conhece o agronegócio, é gente que vem da área de negócios, então concordo 100%. Quis até fazer um pouquinho mais esse paralelo aqui. Mas, assim, foram embora os venture capitalists, né? Oi? Só foram embora exatamente. Não é o melhor momento para estar, né? Mas a gente tem... Eu diria que para mim, foi uma coisa bastante natural, porque... como eu nasci dentro de uma fazenda, né, com meus pais, meu pai, eu brinco que meu pai é o maior venture capitalist que eu conheço. Porque meu pai era o cara que era o paranaense, que foi para Mato Grosso do Sul, comprou a fazenda lá, depois foi de Mato Grosso do Sul, vendeu a fazenda, foi para Mato Grosso, foi para Primavera do Leste, né, quando eu tinha meus 13 anos de idade, saiu de Primavera do Leste, foi para Tocantins, foi subindo, meu pai parou em Roraima. E, cara, imagina o risco que naquela época, né? Na época não tinha telefone celular, né? Eu lembro que o tanto de aniversário que eu perdi do meu pai. Tipo assim, que meu pai não estava no aniversário. Por quê? Porque eu estava abrindo fazenda no meio do nada. Então, assim, isso foi um pouco do que eu passei. Então, eu digo que eu tenho muito da veia empreendedora que hoje eu tenho, veio do meu pai. Porque meu pai era esse cara. Meu pai era um empreendedor nato, que ia explorar algo sem... obviamente com conhecimento, né? Mas sem ter sem conhecimento da micro-região que ele estava trabalhando.
E aí, quando eu comecei a trabalhar com agronegócio, na Dreyfus, né? Como o Fabrício falou, a Aline trabalhou na mesma época que eu, trabalhamos um do lado do outro lá. Eu tinha certeza que eu queria sair em algum momento para montar meu negócio, mas eu falei, cara, mas não dá para sair da faculdade e resolver montar uma empresa. Para mim, isso é uma das coisas também que acontece bastante, que eu acho, a minha opinião é que isso é errado, eu não faria isso. 5 anos depois, começou a morder o bichinho, né? Falou assim, não, calma aí, cara, será que não está na hora de você pular para o outro lado da mesa? E eu achava que eu já tinha alguma bagagem suficiente para falar, ok, agora eu tenho, conheço negócio, conheço tecnologia, que era a coisa que eu queria trabalhar na época, mais por gosto e não por academia, né? Não fiz faculdade de administração de empresas, mas para mim se tornou algo muito natural. Então acho que cruzou muito o momento atual do mercado com a fundação, acabou na época da Diagro, né? Que se tornou 7. Mas para mim foi muito natural por conta disso. Acho que pela minha família e por tudo que eu passei lá atrás. Então foi bom. Não, é um ponto muito interessante, né? Você falou do seu pai, porque aqui a agricultura no Brasil, acho que tem esse lado aventureiro ainda, porque tem novas fronteiras, então você está entrando num negócio que tem muito risco, né? E venture capital é a mesma coisa. O venture veio do adventure, né? O primeiro venture capital foi alguém financiando o barco, né? Para atravessar o mundo, o oceano e achar alguma coisa valiosa do outro lado. Então esse mais ou menos veio o venture capital, mas e se você pensa bem, venture capital no Brasil, no agritech, tem o dobro de risco, né? Você tem o risco do agro, que é aventureiro também, e tem o risco de venture capital. E por isso, mas o risco, se você conhece os variáveis, né? Se você conhece bem como mensurar esse risco, você pode entrar. O risco é quando você não conhece todos os fatores. A gente fala um pouco brinca um pouco, né? Que eu já trabalhei em corporate venture capital dentro da Bolsa de Chicago e muitas vezes o corporate venture capital tem um problema que ele não tem apetite para risco. Então a gente brinca que é corporate capital, não tem venture dentro, porque ele é averso ao risco. Então você tem que tomar cuidado às vezes quando você entra no modelo que você realmente sabe mensurar o risco e você está confortável com isso, né? Se não, se você está entrando numa coisa sem saber mensurar aquele risco, então talvez você está no lugar errado. Então E esse ponto é interessante, que quando eu comecei a empresa lá atrás, a coisa que eu mais ouvia em boa parte dos eventos que a gente ia era: o produtor é uma pessoa avessa ao risco. O produtor é avesso ao risco, avesso ao risco. Cara, avesso ao risco nada. É longe de ser avesso ao risco. Ele é avesso ao risco que ele desconhece, é óbvio. E aí você levar uma tecnologia nova, né, para ele, sem explicar, sem saber conversar com o produtor, sem saber explicar para ele, esse para mim é o ponto importante, sem saber falar a língua do produtor, naturalmente você vai espantar ele. E aí você vai dizer que ele é avesso ao risco. Não, cara, se tem um cara que tomou risco pra caramba na vida, foi aquele cara ali. Entendeu? Não, exatamente isso. Eu sempre falo para o startup que leva tecnologia para o produtor para melhorar a produtividade ou eficiência. Toma cuidado, porque essa tecnologia, primeiro, ele não conhece, então ele não sabe avaliar. Segundo, ele tem outras formas de fazer isso. Então, ele pode aumentar o uso de fertilizante, ele pode comprar um semente. Ele tem várias outras concorrentes dessa tecnologia que ele conhece muito melhor. Então, muitas vezes você está concorrendo com variáveis que você não sabe nem porque o produtor não quer adotar a tecnologia e exatamente isso. Falar, produtor averso ao risco. Não é. Então, não é verdade. Mas eu acho que, no fim das contas, exatamente essa, vamos dizer, desconfiança do produtor com relação à tecnologia acaba sendo também o principal fator por que a tecnologia não consegue expandir tão rápido no agro. A gente fala muito de AI, fala muito vamos dizer, a gente foca muito na tecnologia e esquece que a gente precisa do usuário, em particular do usuário disposto a entender que o dado é extremamente relevante para que qualquer coisa que a gente vai falar aqui aconteça. Então, assim, o maior desafio que tem, né, empreendedores como a gente, tocando ou não no produtor, ou seja tocando no produtor, ou seja tocando na cadeia logo depois, em revenda, né, tocando na cadeia de insumos, é uma desconfiança absurda com relação aos dados que eles têm. Assim, mas o que você vai fazer com esse dado? Você falou 60% dos corporates não usam os dados deles. Você vai fazer o quê? 80% dos seus dados vão ficar dentro de casa para quê? Para custar para você? É isso? Então, assim, esse desafio de entender que existe a tecnologia ela é útil, ela é real, ela vai te ajudar, mas você precisa dar um passinho para frente e também ajudar do lado de cá. Em particular, aqui eu estou falando vamos chamar de compartilhamento de dados. Isso é um desafio gigantesco no agro, gigantesco.
Não, é interessante porque acho que é importante tudo isso é aquela motivação, por que o produtor vai adotar, né? Se você pensa, eu citei lá no começo do conversa sobre a fazenda da minha família lá na Irlanda, hoje eles usam robôs, mas qual foi a motivação do meu irmão investir muito dinheiro em colocar um robô lá? Não foi para eficiência, porque ele queria dormir mais de manhã. E esse é o vendedor, quando durante 2 anos ele tentou vender essa tecnologia para o meu irmão, em cima desses pontos, né? Seus vacas vão produzir mais, vai ser qualidade melhor, você vai poder descansar mais. Só que esse ponto não era importante para ele. O dia que o filho único que ele tem foi para a faculdade, esse foi o ponto que ele mudou. Ele pensou, que eu estou fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho é difícil, não tem férias. Ele pensou, na parte de sucessão era o dor dele. Então, ele investiu em tecnologia para tentar segurar o filho na fazenda. Então, esse foi o ponto. E depois ele descobriu as vantagens. Hoje, eu brinco com ele, ele virou uma analista de dados, porque ele fica mais no computador olhando performance, né, de cada animal. E realmente, ele hoje valoriza todas essas vantagens que antes não era o suficiente para ele tomar decisões para investir. Então, tem que ser um dor crítica, e nesse caso era a sobrevivência da fazenda. Então, esse é um dor crítica. Eu sempre brinco, quando a pessoa... a gente pode ter uma analogia, né, de academia. Todo mundo sabe que deve fazer academia, mas se você não tem se o médico não fala para você, você tem 6 meses para viver, se você não começa a fazer academia, mudar, então você precisa, às vezes, alguma coisa que te faz tirar esse trigger, né, para você fazer alguma e até nessa comparação da academia é muito boa, porque a comparação com o produtor do lado também é um dos triggers para eles conseguirem se mexer com direção à tecnologia. Se você tem o cara do seu lado, que assim como na academia tá bonitão e tal, não, acho que agora tá na hora de me mexer, é o que acontece muito no campo também. Eu não vou fazer nada enquanto o meu parceiro o cara divide campo comigo aqui não estiver fazendo. A gente estava até brincando antes aqui, conversando sobre o cara que colocou o drone dele para poder vigiar a fazenda do vizinho. Ou seja, o negócio dele não é só o dele, é também comparar com o do lado, porque no fim das contas, se ele for menos eficiente, o do lado pode vir e comprar ele, né? Tem essa questão também. E aí você mostra exatamente o problema que ele tem com dados, né? Porque, imagina, se o dado dele vaza para o vizinho, a preocupação dele é absurda. E aí entra no ponto que você falou e que o Jomar falou também, que é, no final das contas, o grande desafio que a gente vai ver no mercado, ainda mais agora com AI, basicamente, não é acessar o produtor, que foi historicamente o que a gente mais teve de problema, né? Pô, é difícil chegar no produtor, o cara está no meio do nada e tal. É acessar o dado do produtor, porque é uma etapa posterior ao acesso ao produtor. E AI, como você falou, né, Jomar, não é mais uma dúvida, é uma realidade e ponto. E não é uma empresa, é uma feature. Todo mundo vai ter AI, todo mundo vai trabalhar em AI de uma forma ou outra. E o diferencial de uma empresa para outra em como vai lidar com isso é justamente a quantidade de dados que ela tem. Então, cara, a partir do momento que a gente conseguir começar a acessar esses dados, o compartilhamento dos dados que o Fabrício citou muito bem, isso vai mudar o mercado ainda mais. Então, a gente precisa chegar lá, mas vai demorar ainda, né? Porque os silos são maiores aqui. Muito maiores aqui, em diversas formas possíveis, né? E conectando sobre empreendedorismo, né, e essa dificuldade de vender, né, com um argumento certo. Eu acompanho startups de tecnologia já há bem mais de 10 anos, né? As startups que eu vi darem certo são startups em que um dos fundadores conhece muito do problema, e, portanto, ele sabe quais são os planos B, ele sabe quais são as alternativas que se usam fora da tecnologia para resolver aquilo, e também sabe falar a língua de quem tem o mesmo problema. Então, assim, esse é o cara que, além de entender o problema, ele sabe vender um milagre. O nome do santo ele conta depois. E isso associado com alguém que tem uma capacidade técnica de usar o estado da arte da melhor forma possível, porque hoje a utilização dessas tecnologias da forma adequada, que é o foco do que a NVIDIA tem com as startups, ela é a diferença da vida para a morte. A gente está falando aqui de redução de custo, de redução de tempo de processamento, né? E muitas vezes de escalabilidade, né? Vocês imaginam aí, a OpenAI, ela foi de milhares para dezenas de milhões de usuários em questão de semanas. Imagina o que tinha de escalabilidade e tecnologia por trás para conseguir crescer. Então,
Eu acho que essa combinação da tecnologia muito bem aplicada com uma definição muito clara de problema, fica muito mais fácil mostrar o valor para quem está na outra ponta, né? Durante esses anos todos, eu vi muita startup desenvolvendo solução e depois que desenvolveu a solução, eles foram atrás de um problema para ver se encaixavam, né? O product market fit, né? Então ele fez lá o produto da cabeça dele e foi atrás ver se alguém tinha um problema. Problema clássico esse, né, de É, empreendedor. clássico, A clássico tecnologia é do legal, deixa eu empreendedor. ver se agora eu acho um problema para ela. E o que eu estou achando gostoso de estar nesse momento de crescimento da IA é de ver que a IA é aplicável a todas essas coisas e, como eu falei, não é mais ciência de foguete, né? Então, a gente hoje tem o caso de uso de IA, que a hora que você olha, putz, esse negócio é ficção científica, mas você vai ver por trás do capô, você não precisa de nenhum gênio para fazer. São pecinhas que são conectadas da forma adequada, né? E eu acho que a grande dificuldade para as startups é, de fato, definir bem qual é o problema que elas vão resolver. Perfeito. Bom, a gente está chegando no final. Eu queria deixar que cada um fala, né, o ponto final, o resumo, ou algum ponto que quiser comentar, né, deixa mais para a plateia, que é a relevância para o agro e em cima de tecnologia, né? Começando com você, Fabrício. Eu acho que para finalizar e reforçando talvez alguns pontos que a gente falou aqui hoje, né, o que a gente está vendo no mercado hoje? O Rafa citou uma coisa interessante, né? Lá atrás, foi exatamente 6 anos quando a Thrive começou, você já estava há um tempinho, talvez há um ano, talvez no mercado, e realmente não era nem parecido com o ecossistema que a gente está vendo hoje, né? No entanto, eu ainda acho que o nosso ecossistema de inovação para o agro no Brasil, ele ainda é muito aquém do potencial do agro, em particular dos buracos no agro que a gente ainda tem no Brasil. Então, assim, sempre que eu faço esses painéis, eu faço questão de convidar novos empreendedores a virem. Claro que tomar cuidado com os setores que já estão um pouquinho lotados. Mas, principalmente, me impressiona muito que a gente não vê grandes tecnologistas ainda preocupados em vir para o agro. Mesmo no mercado financeiro, você não vê como é que pode o mercado financeiro não estar prestando atenção em 25% do PIB do Brasil, como é que pode os grandes venture capitalists lá de fora não estarem prestando atenção no que acontece aqui no Brasil. Se existe um lugar no mundo para se desenvolver ag-fintech de uma maneira estruturada, parruda, é no Brasil. Pelo tamanho do setor, pelo tamanho dos problemas, pelo pouco mais que é crescente ecossistema de empreendedorismo que a gente tem, é aqui para eles prestarem atenção. Então, assim, é realmente um setor super interessante. A tecnologia está aí, as adoções começam a acontecer. E eu acho que realmente, de novo, a grande mensagem aqui eu ainda acho que tem muito para ir do lado de empreendedorismo na agricultura no Brasil. Perfeito. Gilmar? Bom, concordo com tudo que você falou. Eu acho que o ecossistema de empreendedorismo está aumentando e o grau de sofisticação de uso da tecnologia aqui no Brasil está aumentando, na América Latina toda, na verdade, né? E gostaria de deixar o convite aí para quem tiver startups, por favor, nvidia.com/startups. Ali tem todas as informações sobre o programa de apoio da NVIDIA. A gente ajuda startups do mundo inteiro a adotar a tecnologia no estado da arte de forma que resolva o problema certo, no custo certo e no tempo certo. E para quem for da área da agricultura, que quiser conhecer mais um pouco sobre o trabalho dessas startups que estão junto com a gente, só me procurar no LinkedIn, Jomar Silva, e a gente pode conversar por lá, tá? Tem muita inovação, muita coisa legal sendo feita aqui. Legal, Rafa? Boa. Eu vou complementar o que... Tá com delay. Vou complementar o que o Fabrício falou aqui. No final das contas, eu acho que a gente está passando por um momento bastante interessante e que, na minha opinião, é de longe a maior disrupção que a gente vai ver no mercado agrícola, né? Que é basicamente o começo do uso da IA. A gente tem toda aquela história da agricultura 1.0, 2.0, né? A gente fala que a gente está na agricultura 4.0. Eu tenho zero de dúvidas que a gente acabou de passar para a agricultura 5.0 com o uso de inteligência artificial. Então, acho que a gente está entrando num momento de mercado completamente diferente. E eu, particularmente, vou falar por nós aqui, nós todos aqui mesmo, a gente não usa IA pelo hype que a gente está vendo dos generativos nos últimos 2 anos, né?
A gente começou a usar a IA em 2017, quando meu sócio aplicou os primeiros modelos e tudo mais. Assim como o Fabrício, a gente tem aí 7 anos de mercado, né? Então, a gente fugiu do hype. Na verdade, a gente se antecipou ao hype nesse caso. E acho que o que a gente tem de oportunidades, como o Fabrício falou, nesse mercado, está gritante. E o legal é que, e vou puxar a sardinha para os nossos lados aqui também, né, claro, o Brasil tem 2 grandes aptidões, né, como você falou. A aptidão agrícola é natural, né, para a gente, 25% do PIB, é relevante para caramba, e a aptidão financeira. Né? O Brasil tem o mercado financeiro mais desenvolvido do mundo, né? Um dos mais, né? Muita gente fala que até é o mais desenvolvido do mundo, né? Então, assim, AgFintech aqui faz total sentido. Né? Então, acho que a gente, como o Fabrício falou, quem tiver interesse, acho que faz total sentido conhecer o mercado, conhecer a gente. E nosso site também é 7 com 2 T's, .ag. E, enfim, fica à vontade o que precisar. Bom, perfeito. Eu acho que, só para resumir, eu acho que tem 3 pontos aí. Um é conhecimento de mercado, né? O timing do mercado, o que o mercado precisa naquele momento, se aquela necessidade é geral, né? Se é um mercado grande o suficiente para atrair o interesse do investidor. O segundo é conhecimento dos founders, né? Experiente do mercado para conhecer exatamente isso. Se o plano A não dá certo, qual o plano B, qual o plano C? Então, precisa ter essa agilidade. E terceiro é a tecnologia para acelerar aquela solução e deixar de uma forma mais escalável, que também é um importante fator para o investidor. Bom, acabou o nosso tempo. Muito obrigado para todos e estamos à disposição, né? Acho que depois para perguntas podem também entrar em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo nosso site yelablatam.com. Muito obrigado pela presença e obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.